Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de um livro incrível chamado Mundo Singular, Entenda o Autismo. É uma obra que realmente mexe com as nossas ideias e convida a gente a olhar para esse universo de um jeito totalmente novo. Vamos nessa? O livro já começa com essa pergunta que é fundamental, porque vamos combinar, para muita gente, a palavra autismo dispara uma imagem quase que automática na cabeça, né? Um certo estereótipo. E essa imagem que o livro descreve muito bem costuma ser a de uma criança isolada, sabe? Sozinha no seu próprio mundo, como se estivesse dentro de uma bolha que ninguém consegue furar. Só que aí é que está a grande virada que o livro propõe. Ele diz, esquece essa imagem única. Pensa no autismo como um quebra-cabeça gigante e super complexo. A gente só começa a entender a paisagem de verdade quando vai encaixando as peças, uma por uma. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nessa primeira parte, o nosso foco é justamente ir além dessa ideia pronta para construir uma base de entendimento mais sólida. Para começar, o livro nos dá a definição mais clínica, para a gente partir de um ponto em comum. Então, a gente está falando de um transtorno do desenvolvimento que aparece bem cedo na vida da criança e impacta principalmente 3 áreas-chave. E a partir daqui, a gente vai fundo no que o livro chama de tríade essencial. Pensa nesses 3 pilares como a base para a gente entender como tudo funciona no espectro autista. Então a tríade é essa: socialização, comunicação e comportamento. Vamos olhar de perto cada um desses pilares, usando as histórias e os exemplos que o próprio livro traz para a gente. Começando pela socialização, o livro coloca essa como talvez a dificuldade central. Sabe aquele código não escrito das interações humanas? As pistas sociais, o que as pessoas querem dizer sem falar? É aí que o desafio começa. E para a gente entender isso na prática, a história do Pedro é perfeita. Pensa só, a interação com os adultos era previsível, quase uma troca. Um oi valia um doce. Simples. Agora, a interação com outras crianças? Isso é um mundo de imprevisibilidade. Por isso, ele se refugiava em algo que podia controlar, empilhar caixas. Agora vamos para o segundo pilar, a comunicação. E olha, o livro deixa bem claro que não se trata só de falar ou não falar. É todo um universo da expressão. Gestos, olhar e, principalmente, entender a intenção por trás do que é dito. E aqui o livro destaca um comportamento muito interessante, a ecolalia. Não é só repetir por repetir. Muitas vezes é uma forma de processar a linguagem, de interagir, mesmo que a frase repetida pareça não ter conexão nenhuma com o que está acontecendo no momento. A história da Juliana é um exemplo muito forte disso. Ela tinha uma memória fantástica, uma vitrola, como a família chamava. Mas as falas dos filmes saíam como ecos, sabe? Fragmentos de outro lugar, mostrando essa desconexão entre o que se fala e o que se quer comunicar naquele momento. E aí a gente fecha a tríade com o terceiro ponto, o comportamento. É aqui que entram aqueles interesses super intensos e focados e também a necessidade de que as coisas sigam um roteiro, que a rotina seja mantida a todo custo. O Douglas é um caso clássico. O menino era uma verdadeira enciclopédia sobre dinossauros. Mas essa paixão era tão profunda, tão específica, que ficava difícil se conectar com os colegas. A brincadeira tinha que ser sobre dinossauros e do jeito dele. Era difícil achar um meio termo. Ok, até agora a gente viu o quê? Mas a grande pergunta é, por quê? Agora a gente vai mergulhar na lógica por trás dessas características e descobrir um jeito bem diferente de perceber o mundo. A grande chave que o livro nos dá é a ideia do pensamento concreto, as chamadas mentes literais. A linguagem é entendida no seu sentido mais direto. Metáforas, ironia, o que fica nas entrelinhas, tudo isso pode se perder. No exemplo do livro, a galinha está literalmente só comendo. Ponto final. E essa percepção literal vai além das palavras. Ela se aplica ao jeito de ver o mundo. Em vez de ver a floresta, o foco vai para a árvore. Ou melhor, para uma folha específica naquela árvore. O cérebro não junta as partes para formar um todo de forma automática. Um rosto vira uma coleção de partes. Um nariz, olhos, uma boca. Essa história do livro é impressionante. E mostra o impacto disso na vida real. Para ele, a pessoa que ele conhecia era definida por detalhes. Cabelo preso e uniforme. Quando esses detalhes mudaram, a imagem inteira se desfez para ele. Ele não a reconheceu, porque na sua percepção era literalmente outra pessoa. E com tudo isso em mente, a gente chega na parte final, que é uma verdadeira virada de chave. Depois de entender as características e a percepção, o livro nos convida a mudar a nossa própria perspectiva. Sair de um modelo de falta e ir para um de conexão e entendimento. Essa metáfora do trem é simplesmente genial.
A rotina, a repetição, não são só manias, são os trilhos do trem. No mundo que pode parecer caótico, barulhento e imprevisível, a rotina cria ordem, cria segurança. É uma estratégia para fazer o mundo fazer sentido. E essa citação, para mim, resume o coração do livro todo. A ideia não é de algo quebrado que precisa de conserto. É a de um potencial imenso que precisa ser compreendido, acolhido e estimulado para poder brilhar na sua própria luz. Então, o convite que fica é para uma mudança de atitude. Em vez de tentar forçar a pessoa a entrar no nosso mundo, o primeiro passo, e o mais importante, é tentar construir uma ponte para o mundo dela. Tentar ver as coisas através dos olhos dela. A conexão de verdade começa aí. E o livro termina deixando essa pergunta no ar pra gente. Uma pergunta que fica ecoando. E se o verdadeiro desafio não for ensinar as nossas regras, mas sim aprender a navegar num universo diferente e descobrir tudo o que a gente pode aprender quando faz essa viagem? É algo poderoso para se pensar.